Vamos para cá, porque a pandemia do coronavírus traz os riscos da automedicação. Tem de gente aí buscando na farmácia sem ter prescrição médica, é uma loucura. Principalmente os cuidados e o alerta em relação às crianças, tá? A repórter Maria Maciel traz as orientações de como medicar os pequenos. Põe na tela. Os casos de crianças com a Covid-19 ainda são pequenos, por isso elas são consideradas portadoras assintomáticas da doença. Estudos mostram que quando as crianças são infectadas pelo coronavírus, elas desenvolvem sintomas leves da doença. Mas como medicar essas crianças? Quem vai falar para a gente dessas recomendações é a farmacêutica Sabrina Neves. Sabrina, como é que os pais devem medicar uma criança que tem os sintomas da Covid? Bom, a primeira coisa é reconhecer que os sintomas da Covid em crianças são um pouco diferentes do que em adultos. Estudos já têm demonstrado que é muito mais comum as crianças iniciarem a Covid-19 por sintomas gastrointestinais. Então, caso a sua criança ela comece a apresentar sintomas gastrointestinais, como inapetência ao se amamentar ou se alimentar, como diarreia, a primeira coisa que deve se fazer é sempre hidratar e manter essa criança sob observação, porque é mais comum o Covid-19 iniciar por esses sintomas em crianças. Muitos pais têm o hábito de automedicar. Por exemplo, a criança começou com uma corizazinha, um pouquinho cansada, faz nebulização. O que é indicado nesses casos? Então, a primeira coisa é nunca utilizar medicamentos logo no primeiro sinal e sintoma. Logo na primeira febre, logo no primeiro nariz escorrendo. Essa é uma primeira coisa. Segundo, é que como a Covid-19 é uma doença infecciosa transmitida pelas partículas da respiração e da fala, que são expelidas e que podem transmitir o vírus, a nebulização é uma forma de administrar medicamento não recomendada. Por quê? Porque ela vai aumentar, caso a criança esteja contaminada, ela vai acarretar na maior propagação do vírus para quem estiver perto. Isso é uma coisa importante. Então, crianças que não precisam fazer uso, ou seja, crianças que não têm uma doença de base, como asma, por exemplo, ou que não estão se tratando de uma pneumonia, de uma bronquite crônica, que não tem indicação médica para fazer nebulização, não faz. Procura com a criança sempre o atendimento médico, porque ele vai poder fazer a indicação correta. O uso de corticoides também tem que ser utilizado de forma bem pensada, e no caso, somente se necessário, se a criança fizer uso. É importante frisar aqui que todos os medicamentos utilizados para a doença crônica, independente da idade, devem ser mantidos, porque o estado de saúde geral tem que ser mantido. No entanto, é totalmente não recomendado, não é recomendado o uso de corticoide nas fases iniciais do Covid. Tá? Não confundir esse tratamento clínico ambulatorial com um tratamento hospitalar. O tratamento hospitalar tem outro objetivo. A maioria das crianças desenvolve sintomas leves. Logo, o tratamento é clínico, é em casa, né? E para esse momento da doença é totalmente não recomendado o uso de corticoides. Então, se a criança apresentar algum sintoma, a mãe precisa observar essa criança, ver se ela vai desenvolver novos sintomas, primeiramente, antes de procurar até mesmo um atendimento médico. No bairro do Farol, Maria Maciel.